ouvidos, mas não podem ouvir. E o Senhor diz: vocês se tornarão como os seus ídolos. E o Senhor prega a eles e endurece o coração deles. Eu vim para juízo, diz o Senhor, para aqueles que não veem, possam ver, e os que veem sejam cegos. Para que eles sejam cegos. É por isso que a Escritura descreve que a conversão, ela se dá assim: nós somos tirados dos ídolos e servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, você vai encontrar essa linguagem literal. Eles são tirados do meio dos ídolos. Como? E como eles podem ver? Como eles não podem ver quando eles querem contemplar a glória de Deus por meio de ídolos e da idolatria, não por meio de Cristo, não por aquele que Ele e o Pai enviou, mas por meio de outros. Não por meio do Senhor Jesus Cristo. É por isso que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, queria que você abrisse a Escritura comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4. Capítulo 4. Especificamente a partir do versículo 4 em diante, diz assim, deixa eu ler um pouco antes, do 3 em diante. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus na face de Cristo. Eles nunca poderiam ver a glória de Deus se não for por meio de Cristo. Eles dizem, dê glória a Deus, mas esse aí é pecador. Eles querem a glória de Deus sem Cristo. E o Cristo que deixou sua glória para nos restaurar e nos fazer enxergar, nos fazer ouvir, é o Cristo que nos ensina que a glória dele é superior à glória desse mundo. Mesmo que sejamos tentados a amar a esse mundo mais do que a ele, nós somos lembrados de que quando nós encontramos o Senhor Deus na face de Cristo, nós encontramos o maior tesouro. Então nós podemos ver, então nós podemos compreender, então nós podemos entender e ouvir. É por isso que a marca do Evangelho é essa. Essa é a marca do Evangelho. O Senhor diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas vão escutar a minha palavra. Elas vão atentar para a minha voz, diz o Senhor, e vão andar após mim.
Elas vão deixar todas as coisas, elas vão me seguir, elas vão deixar a honra, a glória desse mundo e vão me seguir. Vão deixar o pecado, vão deixar a escravidão desse mundo e vão me seguir. Mas aqueles que acham que veem e que por ter capacidade física de ver, esses são cegos. Aquele que vê é o que vê a glória de Deus na face de Cristo. Todo aquele que vê sem Deus, que vê Deus sem Cristo, é cego. Ou mesmo que imagina que vê a Deus em Cristo, mas ama mais a glória desse mundo do que a glória de Deus, precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados. E aí o Senhor Jesus, a narrativa encerra assim, verso 40. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Mais uma vez eles falaram a verdade. Mesmo perguntando, eles entenderam. Nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vê que coisa interessante. Agora ele diz, nós estamos vendo, mas eles ainda são cegos. O pecado deles permanece. Eles imaginam, perceba, eles escutam aquilo tudo e permanecem no mesmo erro. Eles veem a glória do Senhor, eles veem o Evangelho, escutam a palavra e permanecem firmes no pensamento deles. O pecado ainda permanece, porque vocês não veem e vocês dizem que estão vendo. Essa realidade, irmãos, é a realidade que traz esperança para você que hoje está nesse local, mas não tem Cristo como seu Salvador. E ainda mais, entendeu hoje que você está cego, porque não viu a Deus por meio da face de Cristo. Assim como ele foi o único que fez um cego de nascença enxergar, ele faz um homem que nasce em pecado ser puro, limpo e restaurado plenamente. Só ele pode fazer isso. Sabe por que você não vem a ele? Porque você não é capaz de ouvir e entender. Mesmo ouvindo e entendendo, você vai suprimir essa verdade para que o seu coração e a glória desse mundo prevaleça sobre a glória do Evangelho de Deus. E você vai continuar se submetendo ao seu próprio entendimento, mesmo ouvindo a verdade. Mas Deus é poderoso para te fazer enxergar. Como ele fez com aquele homem que era cego de nascença, ele fará contigo. Creia no Senhor Jesus. Confia nele verdadeiramente. Espera nele. Medita na obra dele. Clame pela misericórdia dele. E por outro lado, a palavra de Cristo nos confronta dessa maneira, irmãos. Não existe neutralidade. Nós podemos ser como aquele homem que foi curado e ousadamente seguiu a verdade e se prostrou aos pés de Cristo e o confessou diante dos homens. Ou nós somos assim, ou nós seremos como seus pais, que
com medo dos homens, se curvaram diante da intimidação desse mundo e permaneceram nos prazeres dessa terra, acreditando que a glória que aquela sinagoga podia dar a eles era superior à glória do Evangelho de Cristo. Ou nós somos como aquele cego que agora enxerga, ou nós somos como os pais do cego, ou nós somos como os fariseus, que eram tão cegos que rejeitaram a plena verdade para se apegar aos seus próprios caminhos. Somente um desses indivíduos podia ver, os outros eram cegos. Porque o que eles queriam era: Deus é bom, dê glória a Deus, mas o filho dele é pecador. Não podemos ver a glória de Deus se não for na face de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que nunca cometeu pecado. Jamais cometeu pecado. Então eu pergunto a você, com qual desses você se assemelha hoje à noite? Com quem você se assemelha hoje à noite? Com quem você se assemelha hoje à noite? Olhe para o seu coração. Vasculhe a sua alma. E clame por misericórdia. Porque só aquele que é poderoso para fazer um cego enxergar é poderoso para fazer um pecador crer no Evangelho. E Ele é poderoso para fazê-lo. E quanto mais nós ouvimos, e aqui eu encerro, mais acontece algo trágico. Porque alguns vão sendo fossilizados. A palavra vai tornando ele cada dia mais parecido com o ídolo. Ele escuta, ele até compreende, mas ele não consegue enxergar, ele não entende plenamente, e ele vai sendo transformado cada dia a imagem daquilo que ele adora, como uma estátua. Exatamente essa a tua situação hoje. Você que ouviu essa verdade permanece estático. Porque você não pode ouvir com os teus ouvidos. Você não pode ver com os teus olhos. E você não pode entender com o teu entendimento. Deus precisa abrir, não os teus olhos físicos, mas a tua alma, hoje à noite, para que você seja salvo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós confiamos plenamente no poder da tua palavra, que é poderosa para mudar a nossa sorte. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos nas nossas fraquezas. E ajuda-nos, ó Deus, a nos desvencilharmos desse mundo. Cada dia, Senhor. Que nunca nos apeguemos a esse mundo de maneira pecaminosa, como muitas vezes temos feito. Que tenhamos todas as coisas que o Senhor nos tem concedido nessa terra. As coisas são como amigos, mas nunca como um cônjuge, a ponto de não nos separarmos. Que o Senhor nos permita ver a tua glória cada dia mais nítida diante dos nossos olhos em Cristo. E sigamos, ó Deus, firmes, abandonando esse mundo, os prazeres, a glória e o louvor dessa terra, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo.
o nosso Redentor e Salvador. No nome dele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.